Glória a Deus. A rejeição. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciões de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: Estás velhos e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: Ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Glória a Deus. A rejeição. Samuel foi o último dos juízes bem-sucedido da palavra de Deus e o primeiro dos grandes profetas registrado na palavra de Deus. E nós estamos vendo aqui a história com cerca de 1110 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel, após presenciar maravilhas, presenciar milagres e tudo aquilo que Deus fizera em favor deles, agora estavam esquecidos. E ao observarem as falhas, as deficiências administrativas nos filhos de Samuel, o povo agora quer então que Israel tenha um rei. Aleluia. E nós vamos ver aqui nos seus versículos, de uma maneira expositiva, a rejeição. Nós vamos entender o que Deus quer nessa passagem dizer a nós, que estamos agora, nesse exato momento, refletindo nessas palavras. Tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E nós estamos vendo aqui que Samuel queria deixar para os filhos a sua posição. E nós entendemos já no contexto da história que a substituição de cargos, de posições, a substituição eclesiástica deve ser feita por Deus e não pelos homens. Que testemunho tinham o Joel e o Abias, filhos de Samuel? Mas Samuel queria, eram filhos, e logo nós observamos também que na grande maioria das vezes, pai e mãe não conseguem observar defeitos em filhos. Por isso que o discernimento tem que ser de Deus, por isso que a vontade tem que ser de Deus, por isso que a direção tem que ser de Deus. Aleluia. E no versículo 2, o seu primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. O Joel, que significa o Senhor é Deus, e Abias, desejo do Senhor, eles tinham uma aparência de piedade, mas negavam a sua eficácia, como diz a Bíblia. E não adianta ter a aparência. Outra coisa que entendemos aqui é que não adianta ter nome, um bom nome, porque Joel significa o Senhor é Deus.
E Abiás significa desejo do Senhor. Tudo que Samuel queria é que os seus filhos fossem bem-sucedidos como juízes e como profetas também. Mas os filhos, eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia vem provar, no versículo 3, porém os filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitando subornos e perverteram o juízo. Deus está dizendo aqui, na palavra dele, que os filhos de Samuel, na maior e das boas intenções do próprio Samuel, não eram o que Samuel queria. Eles eram avarentos, corruptos e perversos. Versículo 4. Diz a palavra do Senhor que os anciões de Israel se congregaram, se reuniram e vieram ter com Samuel a Ramá. Primeiro se reuniram. Aqui nós já vemos uma sutileza. Os anciões, ao invés de orar, ao invés de buscar a direção de Deus pela sua inconformidade do comando de Joel e Abiás, filhos de Samuel, ao invés de orar a Deus, se queixar a Deus, apresentar a Deus, eles foram então fazer uma reunião. Encontraram-se lá numa tenda, num gabinete, aleluia, e fizeram lá um motim e se vieram até Samuel. E aí eu pergunto, qual era a vontade de Deus? Qual seria a vontade de Deus? Deus estava provando eles naquela situação? Deus estava aprovando as suas atitudes? Era de Deus? Por que não esperaram em Deus? Aleluia. E no versículo 5 nós vamos ver 3 coisas aqui. E disseram-lhe, estás velho, disseram os anciões, estás velho para Samuel. Os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. 3 coisas aqui. A primeira, uma desculpa esfarrapada, porque Samuel, mesmo sendo velho, ainda era juiz e profeta. Estavam dando uma desculpa esfarrapada. Por que não oraram a Deus? Para que Deus levantasse então um outro juiz, um outro profeta, aleluia, e que era, ou então que viesse a ser a vontade de Deus. A segunda coisa, eles estavam pedindo um rei, aleluia, e não estavam dispostos a estar debaixo da autoridade de Deus, a chamada teocracia, quando Deus comanda através do sacerdote, aleluia, ou então do juiz levantado por Deus. Mas eles estavam pedindo um rei. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, eles queriam um rei como as nações, como os gentios. Eles estavam aqui copiando o mundo, ao invés aqui da nação de Israel, o padrão de Deus para a humanidade, aleluia, influenciar a humanidade, o mundo ao derredor. Agora a nação de Israel estava copiando o mundo, queria para eles um rei como era lá nos povos gentílicos, aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor no versículo 6, que essa palavra não agradou Samuel, entristeceu Samuel, quando eles disseram, dá-nos um rei. E Samuel foi orar a Deus. Samuel ficou triste, Samuel enfrentou a rejeição, e Samuel fez aquilo que os anciões deveriam ter feito. Samuel orou a Deus, aleluia, porque Samuel sabia que a vontade estava em Deus. Samuel sabia que na oração se encontrava a resposta. Samuel sabia que estava sofrendo uma grande rejeição e ele não estava entendendo muito bem aquela situação, o porquê de Israel querer copiar o mundo ao invés de influenciar o mundo. Aleluia.
E no versículo 7 diz a Bíblia: e o Senhor lhe disse, o Senhor falou a Samuel: ouve a voz do povo, e tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. No versículo 7, a voz do povo fica declarado aqui nas palavras de Deus, que a voz do povo, a voz da maioria, sempre, na maioria das vezes, está errada. E você lembra lá aquela passagem de Mateus capítulo 27, verso 17, que diz assim: portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou este Jesus chamado Cristo? Lá naquela passagem onde Jesus está perante Pilatos, no capítulo 27 de Mateus, Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte Barrabás ou a Jesus Cristo? E ainda no versículo 20 do capítulo 27 de Mateus diz: mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. E ainda diz, de novo perguntou Pilatos, o governador: qual dos dois querei que vos solte? E eles responderam de novo: Barrabás. E lá no 23, Pilatos, porém, lhes perguntou novamente: mas que mal fez Jesus? E eles mais clamavam: seja crucificado, seja crucificado. E lá no 25, respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em 1 Samuel capítulo 8, verso 1 a 7, está no Antigo Testamento, tipificando, apontando para Jesus em Mateus 27. Do mesmo modo que Israel no Antigo Testamento rejeita a vontade de Deus, a teocracia, o comando de Deus, aleluia, no Novo Testamento, diz a palavra de Deus, que o próprio povo de Jesus rejeitou Jesus, aleluia. O povo não queria Deus, o povo queria um rei, aleluia. Não é você que rejeitam, mas a mim, disse Deus a Samuel. Não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Não é você que rejeitam, aleluia. E é aquilo que está dentro de você. E eu quero aqui abrir um parênteses para te dizer, você que me ouve, quando alguém te rejeita, está rejeitando a Deus, porque diz a Bíblia em 1 Coríntios 6,19, que nós somos o corpo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, cristãos, aleluia. E quem quer que seja, absolutamente quem quer que seja, o nome que se levante contra você, contra a nossa vida, nos rejeitando, está rejeitando o próprio Deus. Não nós como Deus, mas Deus dentro de nós. Aleluia. Versículo de número 8. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também os fazem a ti. A mim me deixaram. E do versículo 9 até o 22, está ali registrado quais eram as obrigações do povo para com o rei. Se você ler, você vai ver ali que estão relacionados os tributos, estão relacionados o convívio social, a monarquia, enfim, todas as coisas inerentes a um reinado de um homem. Aleluia. E a Bíblia diz, glória seja dado o nome do Senhor, lá no capítulo de número 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascido da vontade de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quem rejeita a Deus, quem rejeita Jesus, aleluia, está com problema. E quem rejeita o cristão verdadeiro, glória a Deus, está rejeitando o próprio Deus. Aleluia. Então, aprenda a viver com a rejeição. Seja forte, se anime, porque nós estamos vendo a história aqui de um homem que supunha que estava sendo rejeitado, mas na verdade estava sendo rejeitado tudo aquilo que ele representava, que Samuel representava, que era o governo de Deus, que era o domínio de Deus, que era a direção de Deus. Quando os homens então rejeitaram esse Samuel, rejeitaram esse homem, aleluia, então eles estavam rejeitando o próprio Deus, aleluia. Querido irmão, querida irmã, aprenda a viver com as decepções, e quando elas vierem, você já as venceu. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.